João Souza, consultor em fruticultura, e hoje, pessoal, vou estar respondendo para vocês se dá para produzir o limão Tahiti no segmento comercial com ou sem irrigação, se a gente tem essa possibilidade de estar produzindo ele sem irrigação ou se não dá. Vou estar mostrando para vocês na prática, para vocês entenderem um pouco mais. Essa é uma dúvida principalmente daquelas pessoas que vão iniciar no cultivo comercial da produção de limão Tahiti, estão fazendo o processo de planejamento do pomar, se vai utilizar uma irrigação ou se não vai utilizar uma irrigação. Então vou estar mostrando para vocês na prática nesse pomar de limão Tahiti comercial. Quero pedir para você aquele gostei no vídeo, isso faz que a gente identifique se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo para vocês aqui no canal. Deixa o convite para vocês se inscreverem também, estamos com vídeos semanalmente, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Primeiramente, antes da gente falar um pouco se dá para a gente produzir limão no segmento comercial com irrigação ou sem irrigação, você tem que identificar qual que é o seu projeto que você está elaborando. Se o seu projeto vai ser para produzir limão o ano todo, se o seu limão vai ser para fornecimento nacional ou se vai ser para exportação, a região que você está. Então tem uma série de questões que vocês têm que resolver antes de imaginar se dá para produzir limão Tahiti com irrigação ou sem irrigação. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o que? Quando a gente vamos falar do segmento comercial do limão Tahiti, a gente tem que entender que existem várias etapas de planejamento para chegar à conclusão de que forma você vai fazer o plantio, de que forma você vai fazer a condução desse pomar no segmento comercial. E a primeira questão que é muito procurado pelo produtor, se dá para produzir o limão sem irrigação ou com irrigação, né? Pessoal, primeiramente, dá sim para produzir o limão sem irrigação, mas quando eu falo que dá para produzir sem irrigação, você tem que imaginar que você não vai ter uma irrigação fixa ali no meio. Você consegue fazer essa irrigação por outro meio, porque na prática você vai necessitar fazer irrigação desse pomar, porque senão a sua planta vai morrer, simplesmente assim. E principalmente no segmento comercial, que a gente necessita da produção para a gente ter uma renda, para a gente buscar ter um retorno financeiro, a gente precisa que tenha um ótimo desenvolvimento desse fruto. E o desenvolvimento do fruto do limoeiro vem através de um bom fornecimento de água para a planta no momento certo, porque muito excesso de água acaba dificultando o desenvolvimento da planta. Então a primeira questão, pessoal, já respondendo, depende do seu projeto. Se você tiver uma planta destinada para o seu jardim, no segmento doméstico, já respondendo, você consegue aí, cultivar sua planta sem nenhum tipo de um processo muito grande de desenvolvimento de sistema de irrigação. Mas a gente estamos falando no plantio comercial. E sim, pessoal, vocês vão necessitar fazer a sua irrigação. Como vocês podem ver, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, esse pomar a gente não tem nenhum tipo de irrigação automatizada. Aquela irrigação onde que é feita por ou gotejamento, ou por microaspersão, ou uma irrigação que é feita por aspersores, que são linhas que você abre no meio do pomar, ou por canhões d'água. A gente aqui estamos numa região, a primeira coisa que vocês vão notar aí, que eu deixo para vocês estarem fazendo a análise, é a questão do clima. Se você está numa região aonde que você tem um bom volume de chuva nos momentos certos da produção do limão Tahiti, como nessa região que a gente estamos, essa região aqui estamos no interior de São Paulo, na cidade de Jaguariúna, uma região onde que tem uma boa frequência de chuva, onde que está instalado esse pomar aqui. Então o que que isso faz para a gente? Que a gente não precisa ter uma irrigação por gotejamento, uma irrigação por microaspersão aqui no meio, porque nos momentos certos que a gente vamos necessitar de chuva, a própria região tem esse ponto onde que vai ter a chuva. Mas lógico que a gente não pode confiar apenas nesse tipo de informação que a gente tem. Se por mais que não chova no momento que a gente necessita de água, a gente vamos instalar aqui no meio canhões d'água para fazer essa irrigação, ou através de próprio tanque de água, que é um implemento que é comprado no trator, e esse trator vem com o colaborador fazendo a irrigação dessa árvore, jogando água diretamente na muda do limoeiro ou no pé do limoeiro, certo? Você tem que imaginar também, cada estágio do seu limão, ele necessita de um tipo de irrigação. No caso aqui desse pomar, é um pomar novo, é um pomar que está indo para 1 ano e meio do seu plantio, um pomar recém-plantado. Então aqui no caso a gente consegue fazer uma irrigação se a gente necessitar com um tanque diretamente na árvore. Agora você imagina já um pomar de 5, 7, 8 anos, já é mais difícil de você fazer a irrigação através do trator. Então aí você vai ter que entrar com um sistema de canhão
canhões no meio, ou tá fazendo um sistema de irrigação através de gotejamento. Você entendeu? Então, pessoal, busca ver a região que você tá. Se você tiver numa região igual aqui, que a gente tem um bom teor de chuva no momento certo, você consegue ter uma irrigação um pouco menos cara, vamos dizer assim, porque uma irrigação por gotejamento, por aspersão, é um pouco mais cara do que você fazer uma irrigação através de tanque, ou instalar aqui no meio um canhão d'água para bater, mas o que você procura ter um resultado é através da irrigação por gotejamento ou microaspersão no meio, que tem um ótimo resultado quando você vai fazer a distribuição de água no meio do pomar. Vou mostrar para vocês aqui agora esse pomar, pessoal. Aqui são 62 hectares de produção de limão Tahiti, sendo que desses 62, 20 são destinados à produção do limão siciliano. E vou mostrar para vocês aqui, ó, abaixo aqui, ó, para vocês verem, ó. Não estamos utilizando irrigação, como vocês podem ver no pomar. Ó, para você ver a qualidade da planta, um pomar aqui inteiro sem nenhum tipo de irrigação no meio do pomar, mas sempre levando em conta, pessoal, a região aqui nos favorece. Um outro ponto que você tem que observar também é a questão do solo. Tem um solo para outro que varia. Um solo retém mais água, o outro não retém tanta água. Se esse solo que você estiver operando é um solo que já retém um pouco mais de umidade, bacana. A própria árvore do limão vai fazer a busca dessa água que ela necessita através desse solo, porque naturalmente esse solo consegue reter um pouco mais de umidade. Então a planta busca essa água que ela necessita no momento. E isso faz que você tenha um pomar, mesmo sem irrigação, saudável. Um outro ponto também, pessoal, muito bacana, que eu quero que vocês prestem atenção, que vocês têm que entender, é a questão se você vai produzir limão Tahiti o ano todo ou não. Porque se você for produzir limão Tahiti o ano todo, você vai necessitar de uma irrigação direto na planta. Não é o caso desse pomar aqui. Esse pomar aqui não é destinado a fazer uma produção o ano todo, porque a finalidade ele é um outro mercado. Então aqui a gente não precisa desse tipo de irrigação. Mas se você no seu projeto, não, eu vou produzir limão o ano todo, você vai necessitar de uma irrigação. Então aí já é um ponto importante de você entender esse projeto seu. E se você for produzir o ano todo, você não vai conseguir ter um ótimo resultado sem irrigação fixa. Então você vai precisar do limão e não vai conseguir produzir ele sem a irrigação. E outro ponto muito importante que vocês têm que ter em mente já, que quando o limão ele estiver no seu processo de formação do fruto, naquele momento ali ele necessita um volume a mais de água. Por quê? Porque naturalmente o limão ele vai ser preenchido por água. A maior parte da formação do limão é por água. Então a planta naturalmente vai ter que buscar um certo volume a mais de água. Então quando você tem uma irrigação no meio do seu pomar, isso traz uma vantagem para vocês. Como aqui nesse pomar, quando esse limão está no seu processo de formação, se não tiver nenhum tipo de chuva nesse período, a gente vamos ter que fazer a elaboração aqui de um sistema de irrigação através de tanque, para a gente estar cobrindo o volume de água nesse pomar aqui, para que não falte essa água e o limão não venha ter uma má qualidade, porque não teve água suficiente para a planta estar desenvolvendo esse fruto. Então a gente vamos ter que fazer esse processo para a gente estar fazendo a irrigação. Então quando você pode imaginar um fator, hoje mas eu não tenho uma reserva muito grande de água na propriedade para estar elaborando um projeto de irrigação. Então você faz como esse caso que a gente estamos fazendo nesse pomar. Aqui é uma propriedade que não tem uma reserva muito grande de água na propriedade, mas o clima da região ele nos favorece nessa questão. Por isso que hoje a gente não tem nenhum tipo de sistema de irrigação para esse pomar. Um outro cenário que pode estar acontecendo para o produtor: estou com caixa baixa, eu tenho um caixa aqui suficiente para formar um bom pomar de limão Tahiti, com uma boa muda de qualidade, uma boa adubação, mas vai faltar um caixa a mais para estar implementando o sistema de irrigação. Mas aqui eu tenho um trator com um tanque, tenho um volume bom de água para mim estar captando e fazendo a irrigação. Beleza, dá para trabalhar nesse cenário também. Então você tem que pegar e prestar muito bem atenção nessas questões, que são questões simples, que na ponta do lápis, num bom planejamento, você consegue sim ter uma ótima produção de limão. Sempre lembrando em conta que o limão vai necessitar de água normalmente. Se você não fazer irrigação, você vai ter uma planta menos sadia, você vai ter um desenvolvimento muito fraco da fruta em si, com uma qualidade por questão
de falta de água nessa planta. Então você vai ter que trabalhar num bom planejamento para que não venha faltar essa água nos momentos certos da planta. Então eu vou dar um tour aqui, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais dessa produção que a gente está elaborando aqui sem nenhum tipo de irrigação. Como eu falei para vocês, dá sim para cultivar o limão sem irrigação, uma irrigação fixa, mas se você tiver numa região com bom volume de chuva, nos períodos certos, dá para você produzir. Agora, se você tiver já naquela região que tem menos volume de água, fique atento que você vai ter que entrar sim com algum tipo de sistema para estar fazendo a irrigação, se é automatizado, se não é, aí fica a questão de vocês. Busque observar o volume de água que a propriedade está fornecendo para essa produção, isso faz toda a diferença também. Eu vou dar um tour aqui para vocês verem a qualidade desse limão, um limão sem nenhum tipo de irrigação, automatizado, mas a gente tem tendo um ótimo resultado com ele. Recentemente acabou vindo um bom volume de chuva para a gente, então isso já fez que esse limão já suprisse o volume de água que ele necessitava e vem um ótimo desenvolvimento dessa planta. Preste bem atenção na qualidade dessas mudas, no desenvolvimento desse pomar, que a partir daqui você já tem noção de como que o pomar seu tem que estar futuramente após o plantio, caso não haja nenhum tipo de irrigação aí na sua propriedade. Olha para vocês verem aqui, pessoal, já o pomar já começou a abrir seus primeiros frutos. Lógico que a árvore é muito nova ainda para estar produzindo. Aqui a gente vai fazer a retirada desse fruto, porque a gente está buscando o melhor desenvolvimento da planta, porque o que vem de limão aqui, o faturamento é muito baixo, a quantidade é muito baixa e não acaba compensando. E olha o desenvolvimento dessa planta aqui para vocês verem, do limão Tahiti, sem nenhum tipo de irrigação. Não foi feito nenhum tipo de poda neles ainda, nenhum tipo de poda de formação, e uma boa parte já está com fruto já. E vamos dar uma volta aqui para vocês acompanharem o desenvolvimento dessa planta. Sempre levando em conta, pessoal, que eu sempre gosto de frisar, que aí você tem que ter uma atenção a mais para o cultivo do limão, porque quando você trabalha sem nenhum tipo de irrigação, você já tem que ter em mente que qualquer falta de água que você tiver no pomar, você vai ter que estar entrando com algum tipo de irrigação artificial. E sempre está acompanhando de perto o seu pomar, porque se você deixar esse pomar sem nenhum tipo de irrigação abandonado, sem nenhum acompanhamento, você vai ter grandes riscos de ter perdendo seu pomar, perdendo sua muda por questão de falta de água. Vamos chegar mais aqui para vocês acompanharem. Estamos utilizando aqui o sistema de consórcio com a mandioca para trazer um resultado, porque essa planta é uma planta nova ainda e consegue trabalhar no sistema de consórcio, trazendo uma fonte de renda a mais para o produtor nesse momento onde que ele não está tendo nenhum tipo de fonte de renda nessa propriedade por enquanto, porque o limão está no seu processo de desenvolvimento ainda dessas mudas. Pessoal, olha para vocês verem, olha a qualidade, e sempre acompanhar, ó, para vocês verem, folha sadia do limão, para vocês verem, ó, nenhum tipo de folha murcha. A folha murcha e amarelada já mostra já que esse limão está com um pouco de falta de água. E olha para vocês verem o desenvolvimento muito agradável dessa planta, para vocês verem. Isso aqui é um pouco mais de perto, ó, produzindo limão sem nenhum tipo de irrigação. Olha aqui a estrutura dessa planta, certo? Lógico, se futuramente você precisar de uma irrigação, olha aqui para vocês verem, aberta e florada, alguns com fruto, outro a parte abrindo florada, uns frutinhos aqui já para vocês verem. É sempre bacana de lembrar, pessoal, e frisar também, se futuramente o limão começar a trazer uma boa rentabilidade, faz um bom planejamento para uma irrigação no meio do pomar. Aqui futuramente a gente vamos estar sim fazendo a instalação de uma irrigação ou por cotejamento ou por microaspersão, certo? Mas mais para o futuro mais próximo. Sempre busque, a partir do momento que você tiver um caixa, faça um investimento desse tipo, porque isso vai agregar um valor demais no meio da sua produção e você já tem uma dor de cabeça a menos quando não tiver aquela chuva no período que você necessitava, porque cada vez mais o clima vem mudando. Dificilmente a gente consegue adivinhar se vai ou não ter aquela chuva futuramente, porque cada vez mais a situação climática vem mudando. Então é sempre bom a gente ter a prevenção de ter já um sistema de irrigação no meio do seu pomar, para que de última hora você não tenha que fazer uma irrigação aí para tentar suprir a falta de água do seu pomar. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, um conteúdo trazendo na prática, mostrando para vocês que dá sim para produzir um limão Tahiti, formar um bom pomar de limão Tahiti sem nenhum tipo de irrigação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Peça aquele gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a identificar se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal. E se inscreva também, a gente estamos com vídeos semanalmente,
sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Até o próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.